Olá, meus amigos, bom dia. Hoje estamos aqui para mais um Café com o Mauro, nessa terça-feira de manhã. E hoje eu resolvi fazer uma surpresa para vocês. Vocês estão notando aí uma diferença no cenário, né? Resolvi ver como é que funcionaria para a gente gravar um pouco, falar um pouquinho das leis e num ambiente externo, para ver se ficaria melhor, se ficaria mais gostoso, não é? Então eu trouxe para vocês hoje aqui fora, né, num ambiente externo, para ver se a gente gosta, a lei de liberdade, que é a lei que nós vamos falar hoje. Vamos começar hoje, não é? E dentro da lei de liberdade, eu trouxe aqui também, ó, para vocês o meu livro dos Espíritos. E dentro da lei de liberdade, nós vamos falar sobre alguns aspectos da lei, não é? Nós vamos falar sobre liberdade natural, nós vamos falar sobre escravidão, nós vamos falar sobre liberdade de pensar, nós vamos falar sobre liberdade de consciência, livre-arbítrio, que também é uma coisa que faz parte da lei de liberdade. Nós vamos falar de fatalidade para entender um pouquinho isso, conhecimento do futuro, e a gente depois dá um resumo, né, sobre a lei de liberdade dentro desses programas que a gente vai trazer aí. Não sei nem quantos vão dar, mas a gente vai falando sobre a lei de liberdade. No final, como a gente sempre faz, a gente traz um tema que está dentro do nosso dia a dia para a gente poder explicar e falar um pouquinho mais sobre essa lei. Não é tentar praticar a lei de liberdade dentro do nosso dia. Como a gente está num ambiente externo, lógico que a gente vai ter aí, né, barulhos e latidos e passarinhos e vento, até mesmo avião, que de vez em quando passa, ó, o cachorro do vizinho está latindo. Mas vamos lá, porque eu acho que de repente é uma boa para a gente trocar um pouquinho e sentir um pouquinho da natureza mais próxima de nós. Lei de liberdade, pessoal. Falando um pouquinho de liberdade natural, a gente pode falar se em algum momento nós todos, seres humanos e espíritos imortais que somos, nós gozamos de liberdade absoluta. E aí é uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho sobre, porque liberdade absoluta seria a liberdade total de nós mesmos, não é? E a gente tem essa liberdade total, e a gente pode viver essa liberdade total. E aí, se a gente pensar um pouquinho, a gente pode trazer a conexão da lei de liberdade com as outras leis, e uma delas é a lei de sociedade, onde nós precisamos nos sociabilizar e ter contato com os outros. Então, uma liberdade absoluta, ela é praticamente impossível no sentido dos relacionamentos e onde nós aprendemos com esses relacionamentos, porque nós vamos ser praticamente obrigados a respeitar a liberdade do outro também, que o outro também tem, não é? Então essa liberdade absoluta, ela na verdade ela não existe para nós na prática, porque nós precisamos respeitar a liberdade do outro, que ele também tem essa liberdade, não é? Então se a gente parar para pensar sobre isso, eu tenho que tomar cuidado porque aqui fora o microfone pega tudo, né? Se a gente parar para pensar sobre essa liberdade absoluta e quisesse dar uma empurradinha ainda e perguntar, mas e aí? Quando que nós poderíamos gozar dessa liberdade absoluta? Então, se a gente pensar que a gente precisa viver em sociedade, nós poderíamos ter liberdade absoluta somente se vivêssemos sozinhos, se vivêssemos individuais no nosso mundo, no nosso universo. Seria, por exemplo, o eremita no deserto. Não tem mais ninguém com ele, absolutamente ninguém nem nada, não é? E então aí ele teria liberdade absoluta. Mas aí o que ele iria fazer com essa liberdade absoluta? Não é? Nada, porque também não ia ter nada para ele fazer. Mas se acontecer de chegar alguém perto dele, ou se chegar um pássaro perto dele, a liberdade dele já não é mais absoluta, porque ele vai precisar pensar sobre antes de fazer ou tomar alguma posição, algum ato, seja referente à pessoa, seja referente ao pássaro que chegou perto dele. Percebem? Então é uma coisa meio que impossível para nós de qualquer maneira, não é? Porque nós temos essa obrigação, nós temos, na verdade, essa obrigação de respeitar os direitos e a liberdade daqueles que estão conosco, não é? Então isso traz, o Livro dos Espíritos traz isso, e é muito interessante na pergunta 828, e ele diz assim, como a obrigação de respeitar os direitos alheios tira de nós a nossa liberdade e o direito de ser independentes? E, obviamente, os espíritos vão responder que não, porque, na verdade, o direito da nossa independência
ele vem da natureza, é natural em nós, não é? Nós só vamos aprender nessa nossa caminhada evolutiva que nós temos esse direito da nossa independência, assim como o próximo também tem esse direito. Então a nossa liberdade, ela vai estar sempre ligada à liberdade do próximo. E isso não quer dizer que ela não seja liberdade, pelo contrário. No nosso caminho evolutivo, nós vamos passar a conhecer diversos pontos e vivenciar diversas experiências que vão nos permitir perceber que, apesar de termos que respeitar a liberdade do próximo, a nossa liberdade ela está inserida exatamente aí. E nós vamos aprender a conviver e a perceber essa liberdade com maior consciência. E a gente vai falar de liberdade de consciência também daqui a pouco, não é? A gente não vai esquecer disso. E aí a gente tem aqui as liberdades de conciliações e opiniões liberais, a liberdade da sociedade em si, e nós vamos então perceber que tudo isso vai partir dessa liberdade natural e desse respeito pela liberdade do próximo. Nós não vamos poder exigir ou impor sobre ninguém as nossas vontades, porque nós estaríamos então cerceando a liberdade daquele ao qual a gente está impondo alguma coisa. E quando a gente fala de sociedade, a gente pode falar de absolutamente tudo, inclusive dentro da nossa própria casa, inclusive dentro do nosso círculo de amizades, do nosso trabalho. E aí, para a gente chegar a um ponto onde nós poderemos exercer essa liberdade natural que nos é dada, né? Dentro da lei de liberdade, de forma perfeita, de forma consciente, nós vamos precisar aí caminhar ainda um bom tempo para que a gente possa aprender a respeitar o próximo, não como uma pessoa diferente, mas sim como um igual, que tem todos os direitos e tem toda a liberdade que nós temos. E nós vamos, quando falarmos dessa lei de liberdade, nós então passaremos a falar nos próximos programas sobre todos e não somente sobre uma pessoa só, um indivíduo. Ela se aplica a tudo e a todos absolutamente. E essa é a beleza de Deus quando Ele traz as leis naturais para nos mostrar que nós podemos ser sempre melhores. Vamos finalizar aqui. Semana que vem a gente traz mais um programa. A gente está fazendo esse estilo mais curto, né? Mas a gente traz mais um programa. No próximo a gente pode falar sobre escravidão e liberdade de pensar. Eu acho que vai ser um tempo bom. E aí a gente vai continuando no decorrer aí dos programas, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês então na terça-feira que vem. E até logo. Um grande abraço.